Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma leitura devocional, pelo nosso vídeo no YouTube, também pela nossa sala online de mulheres maravilhosas aqui, nos conectando pela manhã para esse momento sagrado, esse momento de busca de entendimento. E a palavra de hoje é: creia no poder de Deus. 15 de agosto. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmo 103. Não importa quão ruim possa ter começado o seu dia, semana, mês ou ano. Em Deus, tudo pode mudar e melhorar. O poder do Evangelho é o poder das boas novas. Mas, para que o processo de cura se inicie, você precisa identificar o que tem lhe causado mal, para saber qual caminho tomar em direção à superação do obstáculo. Existem aqueles que admitem o problema e procuram ajuda, mas também existe aqueles que a ignoram e negam a existência de um obstáculo bem diante dos seus olhos. Entre os que admitem, há os que reconhecem a existência do problema, mas ficam inertes e nada fazem para mudar a situação. E os que buscam ajuda e correm atrás de uma solução. Os que buscam auxílio muitas vezes vão atrás de caminhos enganosos, que não trazem resultados, ou até mesmo se contentam com medidas paliativas de resultado pouco satisfatórios. A espiritualidade e o pensamento positivo, sem Jesus, não tem poder para curar a alma humana de problemas gerados pela ausência de Deus. Assim como a religião por si só não salva, não cura, não restaura a vida das pessoas. O que fazer? Buscar diretamente Deus por meio de Jesus? Salomão chegou a esta conclusão. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. É isto, simples, imediato e gratuito. Todavia, isso exige decisão pessoal e arrependimento genuíno. Qual a sua decisão e posicionamento hoje? A fé é o combustível fundamental para que você termine a jornada. A palavra-chave é solução. E aí a gente vai ler os Salmos 103. Salmos, o maior livro da Bíblia. É o livro de Salmos. Se eu não me engano, são 150 capítulos. Isso mesmo, 150. A gente vai ler o 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renove como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois, assim como o céu está ele, assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz a sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém. Amém. Então, o que a gente tem aqui hoje de mensagem, né? Que um pensamento positivo, né? E uma espiritualidade sem Jesus, ela não é nada. Ela é só um pensamento positivo e uma espiritualidade, né? Mas quando tem Jesus, né? Quando tem a crença de que ele veio a esse mundo para curar, salvar e libertar as pessoas, aí existe grande salvação, existe grande restauração, existe cura, né? Assim como uma religião, ela não salva ninguém, né? Então, às vezes a pessoa ela é cheia de religiosidade, mas ela pode não ter a salvação, porque não vai ser a religião que vai salvá-la, né? Não vai ser as idas dela dentro de um templo que irá salvá-la, né? E sim os atos, sim a prática, né? Sim o testemunho, isso que vai salvá-la. Assim também como a gente já discutiu aqui algumas vezes em relação a pregadores, né? De como a gente saber se aquele pregador ele tá manipulando as pessoas ou tá tirando vantagens, né? Ele pode até ganhar muitas almas, né? Mas não por isso ele herdará o reino dos céus, porque Jesus, Deus, não irá o reconhecê-lo no final, no último dia, né? Não irá reconhecê-lo porque tudo que ele fez não foi por Deus, né? Foi por ele mesmo. Embora ele tenha manifestado o nome de Jesus Cristo, embora ele tenha tirado o demônio de pessoas, ele não será reconhecido, né? Então, assim como uma religião não salva ninguém, não é porque ele é um pastor ou um padre ou o que quer que seja, que ele também não vai pagar a conta se ele não for uma pessoa justa, né? Ele também vai pagar essa conta. Então, o que ele está falando? Que não importa, né? Quão ruim possa ter começado o nosso dia, nossa semana, o mês ou ano, né? O que importa é que em Deus tudo pode melhorar. Que Deus conhece a nossa estrutura, né? Então, ele fala aqui no Salmo que Deus conhece a estrutura de cada um. Então, a gente vai dar conta de suportar, né? O que a nossa estrutura comporta. A minha estrutura é diferente da de cada uma de vocês. E assim por diante, né? Então, às vezes a gente fala, mas a minha dor é maior, mas o meu fardo é maior. Não, o seu fardo, a sua dor, é de acordo com a sua estrutura, né? Não se compare com a dor do outro, com o fardo do outro, porque cada um tem uma estrutura. Assim como na fundação de uma casa, ela é feita, a fundação de uma casa é feita para suportar quantos andares for ser erguido para cima. Que não vai ser igual de um prédio, de 10 andares, de 15 andares, de 20 andares.
A fundação de um prédio, ela é diferente da fundação de uma casa, né? Então ela vai suportar mais peso. E assim é para Deus. Cada um de nós temos uma estrutura, né? E ele nos conhece e lembra que somos pó. E aí aqui tem outra coisa também, deixa eu ver se eu acho aqui. Então ele fala assim que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, né? E que ele fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, né? Ele se fez conhecer através de Moisés e deixou ali os seus feitos aos filhos de Israel. E que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Daqui é o melhor, acho, desse salmo. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, né? Então, quando nós somos tratados como filhos, né? Então, quando um filho nosso faz algo de errado, né? Por mais que a gente dê ali uma punição, a gente não fica remoendo aquilo para eles, né? Pelo contrário, a gente pode até dar uma punição ali naquele momento para que ele aprenda, né, que aquilo foi errado, mas a nossa tendência é, assim que possível, dar acalanto, aconchegar, né? Trazer para perto de nós, dar colo. E assim é com Deus. Ele não nos trata de acordo com o nosso pecado. Ele não nos trata de acordo com os nossos erros, né? Então, quando a gente fica com aquilo na cabeça assim, ai, eu tô pagando pelo aquilo que eu fiz. Ai, é a ira de Deus sobre a minha vida, né? A gente não deve pensar assim, porque Deus não é um Deus ruim, não é um Deus de punição, né? Ele é o nosso Pai. E o nosso Pai, ele quer o melhor pra gente. A gente pode entrar na disciplina, a gente pode sim entrar na disciplina, mas quando a sua mente ficar te acusando, né, das coisas que você pode ter feito de errado, isso não é Deus, né? Isso não é Deus. Porque Deus usa do Espírito Santo para que nós nos incomode com aquilo que a gente fez, né? E que a gente possa a buscar o perdão, né? O arrependimento, que é o que Deus gosta, né? Espera da gente. Que nós nos arrependamos pelos nossos pecados, né? Pelos nossos erros. Então, o Espírito Santo, ele vem e nos incomoda. Nos incomoda de algo que não tá certo, que não tá legal e que a gente deve nos arrepender. Passado isso, é liberado perdão, né? É liberado. E aí não existe mais acusações por parte de Deus. Então, que a gente tenha esse domínio intelectual de entender o que são setas de acusações que não provém de Deus e o que é o Espírito Santo nos incomodando para que a gente faça uma reflexão do que é certo e do que é errado, né? Do que a gente deve se arrepender, do que a gente tem que pedir perdão. Então é importante que a gente tenha esse discernimento. Para quê? Para que a gente não tenha uma mente perturbada, né? Porque o plano do inimigo é nos confundir, né? O plano dele é fazer com que nós não acreditamos que temos em Deus o perdão, né? Que tenhamos em Deus a misericórdia, né? Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, se nós tememos a Deus, nós temos a misericórdia dele, né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria do que vem na nossa mente, o que é seta para nos tirar do foco, para nos envolver com pensamentos negativos, para nos envolver com preocupações que não vêm de Deus, né? Se a gente tem consciência do que a gente fez, se a gente foi tocado pelo Espírito Santo, e se a gente sabe que aquilo não é reto, a gente vai se arrepender, pedir perdão e seguir com a misericórdia de Deus. Amém? Então, essa é a conclusão que eu tiro hoje do nosso devocional, né? E que possamos crer no poder de Deus, né? E buscarmos a solução, como assim na palavra-chave, né? Nós precisamos buscar a solução. Então, buscar diretamente Deus por meio de Jesus.
e que Salomão chegou a essa conclusão. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. É isto, simples, imediato e gratuito. Todavia, isso exige decisão pessoal e arrependimento genuíno. Qual a sua decisão de posicionamento hoje? E quando eu li isso daqui, eu lembrei de uma história que eu queria ter compartilhado com vocês outro dia, eu acabei esquecendo. Então, ele falou assim, tudo que o justo e os sábios fazem estão na mão de Deus, né? E outro dia a gente estava falando sobre... Qual que foi? Foi assim, quando Deus quer, eu falei alguma coisa assim, quando Deus quer, tudo acontece, né? Quando Deus manda, tudo acontece e a gente não precisa fazer nada. E é chegado a solução, é chegado tudo, né? Porque foi Deus que mandou. E outro dia eu tava escutando alguma pregação, não lembro o que foi, e aí contou, assim, uma história de que tinha um homem muito necessitado, né? E ligou numa rádio de oração e pediu ajuda, né? Pediu que ele estava precisando de ajuda, de mantimentos, e pedindo ali naquela rádio ajuda, que não tinha o que comer e tudo mais. E aí uma pessoa que não cria em Jesus estava escutando naquele momento a rádio, e aí ele falou assim, quer saber, eu vou dar um trote nesse cara aí, né? Já que ele tá falando que Deus vai ajudar, que Deus vai mandar comida para ele, eu vou comprar e vou mandar lá na casa dele essa cesta básica. E aí, assim, esse homem fez, né? Para tirar sarro da cara do que pedia. E aí, chegado lá na casa, bateu palma, chamou o rapaz foi, buscou a cesta básica, ficou muito agradecido, né? E abençoou a vida do homem que estava entregando a cesta básica. E o homem tinha um plano de falar que era o diabo que tinha mandado a cesta, né? Que não foi Jesus, porque o rapaz pediu em nome de Jesus para que alguém levasse. E aí o plano do homem era falar que quem mandou a cesta foi o diabo. E aí no final ele falou assim, escuta, mas você não quer saber quem foi que mandou essa cesta, né? Eu quero te falar quem foi que mandou essa cesta para você. Aí ele responde assim, não precisa não, não precisa não. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E aí deixa uma reflexão que quando Deus manda que a gente seja abençoado por alguém, ele não precisa ser justo para nos abençoar. Até o inimigo tem que obedecer à voz de Deus, né? Até quem tá tramando tem que fazer o que é do plano e da vontade de Deus. E assim encerra o nosso devocional. Obrigada por mais esse vídeo, obrigada por mais esse dia. Que Deus abençoe a terça-feira de vocês, a semana de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.